quando o universo conspira ao nosso favor, nós precisamos estar atentos aos sinais. E foi assim que aconteceu com Ítalo Calvino na minha vida. Olá pessoal, hoje o Cabe na Estante vai falar do O Visconde Partido ao Meio, né? É uma obra do Ítalo Calvino. Quando eu digo que o universo conspira ao meu favor, é porque eu adoro obras de realismo fantástico e meio fábulas também, né? E o Visconde Partido ao Meio é uma dessas obras. E assim, como é que ele chegou até a mim? Como é que o Calvino chega até a mim, né? Eu li primeiro o Barão, antes de ler o Visconde, eu li o Barão nas Árvores, por conta de uma música do Cordel do Fogo Encantado, no vídeo do Barão nas Árvores, vocês, que tá na descrição lá embaixo, vocês podem ver, né, sobre ele. E quando eu vi na prateleira da estante da escola que eu trabalhava, o Barão nas Árvores, eu peguei por causa da música. E uma amiga, a Edi, me indicou o Visconde, eu falei pra ela do Barão nas Árvores, emprestei pra ela o livro da biblioteca. E ela me indicou o Barão nas Árvores, me indicou o Visconde Partido ao Meio, e tava na mesma biblioteca, tinha também, e eu peguei pra ler, e ai, gente, que é esse livro? Ai. Então, vamos falar um pouquinho dos personagens, do grupo de personagens, né? Nós temos o próprio Visconde, que é um jovem Visconde de Terralba. Terralba existe lá na Itália, é uma região que existe mesmo, a terra não é fantástica, a terra é existente. E ele, um jovem destemido, né, que vai para a guerra, lá é atingido por uma bala do canhão inimigo, que no caso eram os turcos, e é partido ao meio. Falo já de sua história. Nós temos também o Pedro Prego, que é o carpinteiro. Pedro Prego representa a ciência do a história é escrita no pós-guerra, né, embora se ambiente no século XVIII. Ela é escrita no pós-guerra, no pós-segunda guerra, e o Pedro Prego significa a ciência do momento. Aquela ciência que faz tudo, que evolui, que faz coisas mirabolantes, sem saber exatamente, ou pelo menos sem pensar nas suas consequências, como é o caso da bomba atômica, certo? E o Pedro Prego representa isso. Nós temos um grupo de uma comunidade que vive lá sob preceitos morais e religiosos que eles não conhecem, porque quando foram morar em Terralba, eles tinham perdido todos os livros sagrados e não sabem ao certo como vão seguindo de acordo com as lembranças, vão criando as suas morais lá. Nós temos o grupo dos leprosos, que por serem excluídos socialmente, vivem do jeito que querem, sem seguir a parâmetros sociais, né? Então eles transam na hora que quer, fazem orgias coletivas, eles trabalham quando querem, passam a noite em festas, tocando, cantando, né? Até a interferência do Visconde na sua comunidade. Mas enfim. E nós temos o narrador, que é o sobrinho do Visconde de Terralba, mas que não é reconhecido, não tem o sobrenome. E ele não se enquadra nem no grupo dos ricos, nem no grupo dos plebeus. Então ele é o único ser livre, realmente, de Terralba. Então ele narra a história sob seu ponto de vista pré-adolescente, talvez com uma pureza de fatos, sem cobrir os fatos. O Ítalo Calvino é brilhante. Ele bota um pré-adolescente para narrar a história, não um adulto cheio de manias e cheio de ideais formados. Bom, como eu já disse, o Visconde Medardo, ele volta da guerra, ele leva um canhão, uma bala de canhão, e são encontrados pelos médicos somente a metade do Visconde, e essa metade ela é recomposta, né? E sobrevive, ele partido ao meio, como se fosse uma linha divisória mesmo. A metade direita volta para Terralba. E ao chegar lá, ele começa a fazer um monte de maldade. Eu gosto de chamar de traquinagem. Mas uma traquinagem que mata muita gente. As traquinagens muito más, realmente, né? A mãe dele, a mãe não, né? A ama dele, que é a que criou desde criança,
que faz o papel de mãe, ela lamenta num certo momento, ai, que pena que voltou a metade mal do Visconde, né? E aí, lá em Terralba, ele começa a fazer aí um monte de maldade, atrocidade, né? Mostrando que a metade malvada foi a que voltou. Enfim, o Visconde conhece a Pamela, que é uma pastora, pobre, descalça, gorducha, e se apaixona por ela, né? Ou seja, sua metade má também é capaz de se apaixonar. É um jeito esquisito de se apaixonar, tá? Não é... Depois vocês vão poder concluir vocês mesmos. Mas aí quando passa um tempo, com as maldades do Visconde, aparece na comunidade em Terralba a outra metade, que também foi salva por outro grupo e recomposta da mesma forma, e começa a aparecer em Terralba a outra metade. E a outra metade é exatamente o oposto da metade primeira, que a gente conheceu primeiro, que é a metade boa. Então começa a comunidade a ficar muito confusa, vivendo sob a influência dos dois viscondes. Uma metade extremamente má e a outra metade extremamente boa. Falando assim, parece que o livro é simples, quer dizer, é um livro simples, mas parece que é um livro simplório, que vai falar dessas dualidades bem e mal, dos extremos bem e mal, de que todo ser humano tem o bem e o mal. Não é isso que está sendo falado aqui nessa obra, embora é isso que está claro, né, que está aparente, está à primeira vista. Mas é um livro que vem falar das profundezas do ser, né, desse ser do pós-guerra, esse ser que é dividido, esse ser que é confuso, esse ser que é ao meio diante das atrocidades cometidas com a guerra, né, o homem contemporâneo, né. Ele vai viver a Terralba vai viver essa influência dupla do extremamente bom, do extremamente ruim, e as duas metades extremamente chatas. Tem aí... Ele trata aqui um pouquinho dessa busca pelo equilíbrio, né? O homem não pode ser simplesmente dado aos seus extremos. Bom, é uma obra que aprofunda nesse sentido de todos os personagens, todo personagem tem a sua profundidade, mas ele não é enigmático. Ele não vai falando de forma que a gente tenha que a gente fique em dúvida se entendeu ou não. Ela é uma obra que é clara, clara nas palavras, clara nas ideias, clara na escrita, fluida, maravilhosa, mas que tem essa profundidade dos personagens, né? Enfim, como é uma fábula, tem um final feliz, tá? Feliz, vamos chamar de feliz. Tem um final feliz, mas eu não vou contar, essa é a surpresa. Eu queria contar, tô aqui morrendo de vontade de contar, mas não vou contar, essa é a surpresa. E ela é uma fábula, então, com final feliz, né? Mas é uma fábula que não tem a moral da história clara como nas outras fábulas convencionais. Tem uma moral da história, mas não clara. Nas fábulas, geralmente, o último parágrafo é moral da história, tá? Então, assim, não é o caso. Mas, assim, gente, olha, um livro maravilhoso, um livro curtinho, só tem 100 páginas. Você lê, assim, numa sentada, porque não dá pra parar. Ele é, assim, delicioso de ser lido, como as obras do Calvino são, pelo menos as duas que eu li até agora. Eu quero ler ainda O Cavaleiro Invisível, que ele chamou de a trilogia. Ele chamou O Cavaleiro Invisível. Aliás, O Cavaleiro Inexistente, O Barão nas Árvores e O Visconde Partido ao Meio. Ele considerou esses 3 livros a trilogia que ele chamou de Os Nossos Antepassados, que é a história do passado do homem contemporâneo, tá? Então, assim, leiam, se deliciem, fiquem fã do Calvino como eu, até agora, né? Eu quero ler tudo dele agora, gente, quero ler tudo. Fiquem fã do Calvino como eu e não deixem de dar um joinha no canal se tiver gostado, compartilha se tiver gostado, se inscreve se tiver gostado, se não tiver gostado e se quiser se inscrever também, se inscreve também, compartilhe. E vamos ver se esse livro cabe na estante? E aí, será que Ítalo Calvino, Visconde Partido ao Meio cabe na estante? Claro que cabe na estante, vou até botar aqui simbolicamente na minha estante, que não é meu, mas vai pra estante, cabe na estante. Tchau, tchau!